Olá, beloveds! Tudo bem com vocês? Vamos conversar a respeito de taxas dentro das espécies tributárias que nós já estudamos. Falta nós falarmos sobre as taxas, começando aqui pela previsão constitucional. Artigo 145 da Constituição diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, a primeira coisa que nós percebemos com a leitura desse dispositivo constitucional é a questão da competência tributária. A competência tributária é comum. Vejam, o caput do 145 diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir as taxas. Então, a competência tributária é comum da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Lei complementar ou lei ordinária? Vocês devem lembrar que determinadas matérias a Constituição reserva a lei complementar. E quando isso acontece, ela diz isso expressamente no seu dispositivo constitucional. Nesse caso das taxas, vejam, ela não diz que só poderá ser versado por lei complementar, ou não diz que a lei complementar instituirá, enfim, não. Ela não faz essa ressalva à necessidade de lei complementar. Isso significa que só pode por lei ordinária? Também não. Pode sim por lei ordinária, mas pode também por lei complementar, né? Se ela não faz essa ressalva, a necessidade de lei complementar significa que a lei complementar não é obrigatória, certo? Então, tanto pode por lei ordinária, como também pode por lei complementar. Pessoal, esse tributo, as taxas, é um tributo sinalagmático, bilateral. Podemos dizer também que é um tributo contraprestacional, porque ele está vinculado a uma contraprestação do Estado, seja através da atividade, do exercício do poder de polícia, ou seja através de uma prestação de serviço, que são as duas hipóteses que podem gerar a incidência desse tributo que nós iremos analisar. Mas lembrem-se, ele é um tributo vinculado, sinalagmático, bilateral, contraprestacional, ou seja, a sua instituição, a sua cobrança depende da prestação de um serviço, a contraprestação é essa, ou depende do exercício do poder de polícia, ok? Pelo poder público. Então, existe uma contraprestação. Não é como nos impostos, que nós já vimos que não são tributos vinculados. Você não consegue identificar exatamente qual atividade, qual serviço o poder público estará realizando com aquele imposto. Então, os impostos podem ir para os mais variados segmentos. Pode, por exemplo, o IPVA, ele não obrigatoriamente vai ser destinado ao melhoramento das vias públicas. Ele pode ir para educação, saúde, segurança. Então, os impostos, diferentemente desse tributo aqui, que são as taxas, os impostos, eles são não vinculados, não contraprestacionais, não são bilaterais. As taxas, sim, são bilaterais, ok? Hipóteses de incidência e fato gerador estão descritos do CTN, aqui no artigo 77 do CTN, que eu coloquei para vocês. E aí, com base na leitura desse artigo 77 do CTN, nós iremos saber quais os tipos de taxas que podem ser cobradas no Brasil enquanto tributo, enquanto espécie tributária. Vejam, espécies de taxas no Brasil. Taxa de polícia, que é aquela cobrada quando o exercício regular do poder de polícia, for efetivamente praticado pelo poder público, e a chamada taxa de serviço. Vou pegar aqui a canetinha para marcar o que eu estou lendo. Pronto, ó. Taxa de polícia, chamado poder de polícia. Essa daqui pode ser cobrada quando for exercido o poder de polícia. A taxa de serviço é a outra espécie de taxa. Ela pode ser cobrada pela utilização efetiva ou potencial
de um serviço público específico e divisível. E vamos conversar então sobre cada uma dessas espécies de taxas que podem ser cobradas no Brasil. Então, pessoal, vamos começar pela leitura do artigo 77 do CTN, que nos diz: as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Como eu já tinha mostrado para vocês, aqui ó, nesse slide, nós temos essas duas espécies de taxa no Brasil. Vamos começar o estudo pela chamada taxa de polícia, que também é chamada de taxa de fiscalização. De acordo com o artigo 78 do CTN, nós temos que considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina, à produção e do mercado, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Vamos a alguns exemplos para que fique mais claro para vocês como é que se dá essa questão dessas chamadas taxas de polícia, que também é chamada de taxa de fiscalização. Pessoal, essa taxa, ela só pode ser exigida se houver algum ato de polícia realizado pela administração pública. Então, é uma taxa que é exigida em virtude de atos de polícia realizados pela administração pública pelos mais diversos órgãos ou entidades fiscalizadoras. Por exemplo, obtenção de alvarás, concessão ou autorizações do poder público. Nós temos, por exemplo, as chamadas taxas de alvará ou funcionamento. Taxa de alvará ou funcionamento. São aquelas exigidas das construtoras de imóveis, né? Essa taxa de alvará. Também alguns locais chamam de taxa de localização, que ela serve para quê? É a contraprestação ao município pela atividade de fiscalizar as características arquitetônicas daquela obra que foi realizada ou que vai ser realizada. Outro tipo de taxa que pode existir, pode ser cobrada, a chamada taxa de anúncios, né? Vai ressarcir o município, contraprestacionar o município na ação fiscalizatória de controle e exploração de utilização da publicidade na paisagem urbana, né, para evitar prejuízos à estética da cidade, à segurança dos munícipes, para evitar que um anúncio de alguém esteja, por exemplo, tapando o anúncio de outra pessoa que já estava lá, enfim, para regulamentar direitinho essa questão. Outro exemplo, a TCFA, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental. É uma taxa que sucedeu à chamada taxa de fiscalização ambiental, a antiga TFA, hoje a chamada TCFA, taxa de controle e fiscalização ambiental. Nós temos também a taxa de controle e fiscalização dos cartórios extrajudiciais, né, pessoal? Em alguns locais, em alguns estados, existe uma taxa de fiscalização de controle dos atos dos serviços notariais, tá? E de registro, implementação do sistema de controle das atividades dos notários e dos registradores, certo? Então, existem vários exemplos de taxas. Então, percebam, sempre que a gente precisar, para exercer um direito, pedir a autorização do poder público, ele estará exercendo o seu poder de polícia, ok? Ele vai verificar se aquela atividade apresenta algum risco em potencial, veja, a segurança, a higiene, a ordem, né? Enfim, toda a tranquilidade pública, o respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. Então, sempre o poder público, nós precisarmos dessa autorização do poder público
para que nós possamos exercer um direito, né? Ele estará o poder público exercendo o seu poder de polícia. Agora, uma coisa muito importante aqui é lembrar que essa taxa, ela só pode ser cobrada quando houver um poder de polícia efetivamente praticado. Não pode cobrar taxa, não existe isso de cobrar taxa por um poder de polícia posto à disposição. Não. A taxa é quando existe um poder de polícia efetivamente praticado, certo? Então, você paga a taxa, por exemplo, para o controle da vigilância sanitária, lá no estabelecimento, verificar, fiscalizar, ver se está tudo de acordo com as normas da vigilância sanitária e expedir aquele alvará, dizendo, olha, está tudo ok, né? Ou então, podendo multar o estabelecimento por não estar tudo ok. Enfim, então tem que ser um exercício desse poder de polícia efetivamente praticado, não apenas está à disposição da população, senão nós estaríamos tendo que pagar a taxa o tempo todo, porque ele está à nossa disposição. Nós só pagamos a taxa, esse tributo, taxa de polícia ou taxa de fiscalização, quando nós temos que contraprestacionar o Estado por um exercício do poder de polícia realizado por ele, tá? Aí vem uma pergunta, professora, pode a Polícia Federal exercer algum poder de polícia? Já dei vários exemplos de taxas aqui, né? Mas aí fica a pergunta, polícia pode exercer o poder de polícia no que se refere à cobrança de taxas? Sim, temos um caso que coincidentemente é exercido pela Polícia Federal, tá? Que é no tocante à taxa para emissão do passaporte. Lembram? No caso do passaporte, nós temos que lembrar que nós estamos pedindo permissão ao Estado, nós precisamos daquela verificação do poder público para exercermos o nosso direito, por exemplo, de fazer a nossa viagem para a Disney. Outro tipo de taxa é a chamada taxa de serviço, pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Cuidado aqui, tá? O serviço público tem que ser específico e divisível. Vamos lá. Essa chamada taxa de serviço, tá? Também é chamada de taxa de iluminação. Ela será cobrada em razão da prestação estatal de um serviço público que tem que ser necessariamente, cumulativamente, específico e divisível. Professora, e o que é um serviço público específico e divisível, tá? É aquele que eu posso destacar em unidades autônomas, individuais de utilização, permitindo identificar quem é o sujeito passivo, ou que eu consiga discriminar quem é o usuário, identificar quem é o usuário, quem é o sujeito passivo. Então, para isso, eu preciso que aquele serviço ele seja específico e divisível, que também significa divisível, que é aquele que é passível de utilização individual ou suscetível de utilização individual pelo contribuinte. Então, de novo, o que é um serviço público específico? Esse específico é aquele que eu posso destacar, identificar, né? Destacar em unidades autônomas de utilização, certo? Eu consigo identificar quem é o sujeito passivo, eu consigo discriminar quem é o usuário. E a característica dele ser divisível diz respeito que ele é passível de individualização ou suscetível de utilização individual pelo contribuinte, certo? Ele traz um benefício individualizado para o destinatário da ação estatal. Professora, e o que é um serviço público? Serviço público, pessoal, é toda atividade, qualquer atividade prestacional realizada pelo Estado ou por quem fizer as suas vezes, para satisfazer de modo concreto, de forma direta, necessidades coletivas, certo? Então, tem que ter cuidado, porque a taxa de serviço, ela precisa
para que seja constitucional, ela precisa respeitar esses atributos da especificidade e divisibilidade, certo? Então, o serviço público tem que ser específico e divisível para poder ensejar a chamada taxa de serviço. E aí, esse serviço público, ele poderá ter uma utilização efetiva ou potencial, tá? Então, como assim, professora? Quando é que eu utilizo efetivamente um serviço? Vamos imaginar a chamada taxa de coleta individual de lixo, tá? Tá aqui, ó. Vou falar um pouquinho já sobre isso. Taxa de coleta individual de lixo. Aqui. Professor, vamos lá. Por aqui na nossa região, nunca vi taxa assim. Realmente por aqui não tem. Mas poderia ter? Poderia. É um serviço público, a coleta de lixo? Porque é um serviço prestado pelo interesse da coletividade. Ok. Professora, e como é que seria esse serviço de coleta individual de lixo, algo específico e divisível? Veja que eu consigo identificar, na hora que vai ser feita aquela coleta do lixo, eu consigo identificar exatamente quem é o sujeito passivo, ou seja, quem são os moradores daquela casa que eu estou coletando, que o poder público está ali coletando aquele lixo, certo? E eu consigo destacar o quanto que cada morador, por exemplo, daquela rua onde vai passar o caminhão do lixo, eu consigo destacar, individualizar o quanto cada morador está usufruindo daquele serviço. Ou eu consigo destacar o beneficiário daquele serviço, eu consigo identificar claramente. É diferente, tá? Eu volto já para esse slide. É diferente do caso da iluminação pública, que não é considerado um serviço público específico e divisível para fins de cobrança de taxa. Por isso que ela foi considerado, essa taxa de iluminação pública que muito comum em vários lugares foi cobrada, mas o STF editou a súmula vinculante número 41, dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Então, por quê, professora? Vejam, é uma iluminação pública, eu não consigo identificar quem exatamente são os sujeitos passivos daquele serviço, porque todo mundo que passar por ali vai estar se beneficiando, pode ser até um morador de uma outra cidade, uma pessoa que está ali só a passeio. Como é que vai ser feito esse controle, essa individualização do quanto exatamente cada pessoa está se beneficiando daquela iluminação pública daquele determinado local? Então, isso não é possível, por isso que não é considerado um serviço público divisível. É específico, eu consigo olhar qual é o serviço? Consigo, mas não é divisível, porque eu não consigo separar em unidades autônomas e discriminando, percebendo quanto cada beneficiário vai se utilizar daquele serviço, e nem consigo individualizar quem são exatamente os sujeitos passivos. Então, como é um serviço público geral, ele não pode ensejar taxa no Brasil. Já o da coleta e remoção de lixo é um serviço público específico, eu consigo olhar e identificar qual é o serviço que está sendo prestado e eu consigo dividir em unidades autônomas quem são os beneficiários daquele serviço. Então, eu sei que são os moradores da casa de número 15, os moradores da casa de número 20, os moradores... Então, eu sei quem são os beneficiários, eu sei exatamente, eu consigo exatamente dividir. Por isso também que a taxa de limpeza, da mesma forma que aconteceu com a taxa de iluminação pública, a taxa de limpeza também foi considerada inconstitucional. Por quê, professora? Veja, estamos falando aqui de uma taxa de limpeza de rua, que inclui limpeza de bueiros, capinação, varrição de várias ruas, né? E eu não consigo identificar o quanto exatamente quem são os sujeitos passivos e o quanto cada um irá se beneficiar daquele serviço. Então, como é que eu poderia cobrar um valor se eu não sei
quanto cada pessoa estaria se beneficiando daquele serviço. Não é possível cobrar, então, taxa de limpeza. Agora, a taxa de lixo, que é a de coleta e remoção individual de lixo, que é o lixo daquele imóvel, né, que o caminhão vai passar lá, você vai deixar em alguns locais, é pelo peso do lixo, por exemplo. Alguns locais é pelo tamanho da residência, que você vai pagar a sua taxa de coleta individual de lixo. Aí eu consigo realmente identificar quanto estão se beneficiando. Uma taxa de limpeza está limpando várias ruas ali, eu não consigo identificar quem são exatamente as pessoas que estão se beneficiando enquanto sujeito passivo daquele tributo. Por isso que a taxa de limpeza ela é considerada inconstitucional, assim como outras. Taxa de segurança pública. Serviço de segurança pública é para ele ser remunerado pelos impostos, né, que nós pagamos. Então, não é possível, a STF entende que não é possível, é constitucional a cobrança, porque eu tenho um serviço ali posto à disposição da população, que é o serviço de segurança pública, mas que já é remunerado por meio dos impostos, ok? Também eu não conseguiria identificar, mensurar, separar o quanto cada pessoa estaria se beneficiando do serviço de segurança pública, né? Já que é geral, todos se beneficiam de maneira igualitária. Por isso, em relação à taxa de coleta de lixo, o STF editou essa súmula vinculante número 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não lixo da rua, lixo de imóveis, não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, não é considerado inconstitucional. Então, taxa de limpeza é que não pode, né? Serviço de varrição, lavagem, capinação, desentupimento de bueiros, são serviços indivisíveis, né? Não são divisíveis, são indivisíveis, imensuráveis, inespecíficos em relação ao contribuinte. Então, eles devem ser custeados somente pelos impostos, da mesma forma da segurança pública. É um serviço ao qual todos têm direito, então ele deve ser prestado de forma geral, porque não é possível a individualização, por isso não é permitida a cobrança de taxa, né? A remuneração pelo serviço de segurança pública deve ser feita através dos impostos, tá? E lembrando também da taxa de iluminação pública, que é uma taxa inconstitucional, pois é um serviço público, não configura um serviço público específico e divisível. Cuidado, asfaltamento. Olha só, pavimentação asfáltica, ela pode ser remunerada por contribuição de melhoria, nós já vimos, né? E não por taxas. Por quê? Porque nós não temos aqui a especificidade de visibilidade dessa prestação de serviço. Então, asfaltamento pode ser remunerado por meio de uma contribuição de melhoria. Aqui, por meio de taxas, não pode. Aí você me pergunta, professora, então, quanto ao serviço de iluminação pública, como é então que ele é remunerado? Já falou sobre a questão do asfaltamento, segurança pública, uma contribuição de melhoria quanto à questão do asfaltamento, segurança pública remunerada através dos impostos. Como é que é remunerado então o serviço de iluminação pública? O legislador, depois que o STF entendeu que não poderia esse serviço ser remunerado mediante taxa, acrescentou o artigo 149A à Constituição, veio uma emenda constitucional, nós tivemos o acréscimo desse artigo 149A à Constituição para trazer um novo tipo de contribuição. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Em alguns lugares ela é chamada de COSIP, outros lugares ela só é chamada de CIP, Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública. Então é remunerada a iluminação pública por contribuição, aquela outra espécie tributária que nós já estudamos, tá certo? Existe outra coisa importante para eu tratar com vocês, em relação à tarifa. Professora, qual a diferença entre taxa e tarifa? Porque
Existem muitas semelhanças. É cobrada tarifa em muitos lugares por serviços que são muito semelhantes aos serviços que são remunerados por meio de taxas. Então, qual a diferença? A diferença é que tarifa não é tributo. A diferença é que tarifa é um preço público, que também você deve pagar pela utilização daquele serviço. Só que o que acontece? Na tarifa, muitos serviços públicos se encaixam perfeitamente nos requisitos para que sejam remunerados mediante taxa, mas o poder público prefere a cobrança por meio de tarifas porque é mais simples, por não ser tributo, tem menos entraves impostos pela Constituição. Não tenho que respeitar princípio legalidade, anterioridade tributária, legalidade tributária e retroatividade. Não tem menos entraves impostos pela Constituição. Então, o poder público, muitas vezes, em vez de ter o trabalho de remunerar de exigir a contraprestação daquele serviço por meio de taxas, prefere ser cobrado por meio de tarifa. Súmula 145 do STF. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, ou seja, as taxas, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Então, veja, taxa é tributo, tarifa não é tributo, tarifa é preço público, tá? Preço por um serviço público. Então, são menos entraves, tá? Por isso que muitos serviços se encaixariam nos requisitos para taxa, mas são cobrados mediante tarifa, porque é muito mais fácil para o poder público não precisar respeitar tantas regras constitucionais, não é isso? Outra coisa importante a respeito da base de cálculo, o artigo 77 da Constituição, parágrafo único dele, assim como o parágrafo 2º do artigo 145, ele nos dizem que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Professor, o que é que significa isso? Como assim não pode ter base de cálculo própria de impostos? Pessoal, a ideia aqui dessa vedação é impedir vedação que impede a ocorrência do chamado bis in idem, tá? E também reflete a própria natureza da base de cálculo das taxas, tá? Que não pode representar a identidade absoluta com a dos impostos e deve manter a necessária correlação com a atividade administrativa prestada pelo Estado. Então, vamos a um exemplo. Qual é a base de cálculo do IPTU? A base de cálculo do IPTU, nós já vimos, é o valor venal do imóvel, né? O valor de venda do bem. Poderia uma taxa ser cobrada em cima do valor venal do imóvel? Não. Por quê? Porque valor venal do imóvel já é a base de cálculo de um imposto chamado IPTU. Então, eu não posso vir com uma taxa e utilizar identicamente exatamente a mesma base de cálculo de um outro imposto já existente para que eu possa fazer o cálculo, portanto, daquele serviço e cobrar a taxa referente a ele. Taxa não pode ter a mesma base de cálculo, não pode ter a base de cálculo idêntica à de um outro imposto. O que acontece? Começaram no Brasil, em alguns locais, a cobrar a taxa pela coleta de lixo, coleta individual de lixo, pela qual já mencionei, a cobrar pela metragem do imóvel. Então, a taxa era cobrada, a base de cálculo dela era o tamanho do imóvel, a metragem do imóvel. E aí muitos diziam, opa, isso já é inconstitucional, não pode ter a mesma base de cálculo de impostos. E o STF disse, olha, nessa súmula vinculante 29, olha, a metragem do imóvel não é em si a base de cálculo do IPTU. Não é. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do bem. Faz parte, para eu saber o valor venal do bem, obviamente, eu preciso saber a metragem do imóvel.
Mas a metragem do imóvel é apenas um dos elementos que compõem o valor venal do bem. Ou seja, é apenas um dos elementos que compõem a base de cálculo do IPTU. Não é a base de cálculo do IPTU. Percebe a diferença? Base de cálculo do IPTU é o valor venal do bem. Metragem do imóvel é um dos elementos que se utiliza para encontrar a base de cálculo que é o valor venal do bem. Então, o STF diz, olha, é constitucional, pode, no cálculo do valor de taxa, a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, o que não pode é ser exatamente a mesma base de cálculo. No exemplo que eu dei anteriormente, se fosse o valor venal de venda, a base de cálculo de uma taxa, seria inconstitucional, porque é integralmente igual à base de cálculo do IPTU, que é um imposto. Agora, a utilização, a metragem do imóvel como base de cálculo para uma taxa não é a mesma base de cálculo, não tem uma identidade integral com a base de cálculo do IPTU. Então, é constitucional. Então, o STF entende que o que não pode haver é uma identidade absoluta entre a base de cálculo do imposto e da taxa. Agora, uma identidade parcial, né, com algum ou alguns elementos de imposto na base de cálculo de taxas, isso tá ok, isso não gera nenhuma inconstitucionalidade. Agora, vamos observar uma coisa muito importante. Para que seja cobrada a chamada taxa de serviço, é necessário que o serviço seja de utilização efetiva ou potencial, ou seja, que o contribuinte realmente se utilize daquele serviço ou que pelo menos aquele serviço esteja colocado à sua disposição, que é o que nós falamos de utilização potencial. Potencialmente pode ser usado a qualquer momento. Vou dar um exemplo. Imagina que aqui no seu município é cobrada a chamada taxa de coleta e remoção do lixo, tá? Você paga uma taxa, um tributo, toda vida que vê o caminhão do lixo para fazer a coleta do lixo do seu imóvel. Beleza. Só que aí você viaja, passa um ano fora, deixou o seu imóvel lá fechado. Mas o caminhão do lixo continuou passando por lá. Todos os vizinhos daquele local continuaram usufruindo do serviço, menos você. Você teria como argumentar que não utilizou efetivamente o serviço e que por isso não seria contribuinte da taxa? Não, você não poderia utilizar esse argumento, por quê? Para que você seja sujeito passivo da taxa, basta que aquele serviço esteja colocado à sua disposição. Lembre-se, utilização potencial. Você poderia ter usado caso estivesse ali, ele estava à sua disposição. Lembre-se, tributo é compulsório, tá? Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Você não escolhe entre pagar ou não pagar. Está previsto em lei, a lei traz a taxa, diz que aquele serviço está colocado à sua disposição, então você compulsoriamente se tornou sujeito passivo daquela obrigação tributária, certo? Por fim, em relação à base de cálculo, deve ser levado em consideração que a base de cálculo da taxa não pode ser idêntica, 100% idêntica à base de cálculo de um outro imposto e que, portanto, a base de cálculo da taxa deve ser o custo da ação estatal. Então, vejam, a base de cálculo das taxas, ao contrário da base de cálculo dos impostos, ela é vinculada diretamente à atuação do Estado em relação ao sujeito passivo, né? Na medida em que não deixam de ser reflexo de contraprestação do Estado, devendo, então, a base de cálculo representar uma razoável equivalência entre o custo efetivo ou potencial da prestação e o valor exigido. É tanto que o STF, no julgamento dessa ADI que eu coloquei para vocês, a ADI 2551, ele diz que a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade
do poder público, ela não pode ser maior, superar a relação razoável de equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal, referida ao contribuinte, e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, né? Considerando os elementos pertinentes às alíquotas, às bases de cálculos fixadas em lei. Então, se o valor da taxa ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa a uma situação de onerosidade excessiva, isso vai descaracterizar a relação de equivalência entre os fatos geradores referidos, né, que é o custo real do serviço de um lado e o valor exigido do contribuinte de outro. Então, nós temos aí uma ofensa à cláusula vedatória lá do artigo 150, inciso 4 da Constituição. Então, o Supremo entende que essa proporcionalidade entre a base de cálculo e a atuação do Estado deve respeitar essa proporção razoável, tá? Entre o custo da atuação e o valor da taxa, certo? É tanto que o STF, ele tem até um julgado mais recente, que ele diz que é inconstitucional a majoração excessiva de uma taxa tributária fixado em ato que não em lei, infralegal, a partir de uma delegação legislativa defeituosa, que não conduz à invalidade do tributo, nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices de correção monetária. Então, em outras palavras, o STF diz, olha, a fixação da base de cálculo, ela deve ser feita de forma proporcional ao serviço, certo? Lembrando, portanto, do respeito à regra matriz de incidência tributária, que são essas duas hipóteses de incidência, né, esses dois fatos geradores, que é o exercício efetivo do poder de polícia e a disponibilidade, né, para a utilização efetiva ou potencial de um serviço público que seja específico ou divisível, pessoal. Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijos!